Familiares me chamam de fracassaço. Até a noiva do meu irmão revelar um secreto impactante. Aquela noite seria como qualquer outra. A mesa estava impecável, repleta de pratos sofisticados, que nem pensei em como seriam preparados. As luzes pendiam delicadamente e a música suave criava um pano de fundo ideal para a celebração. Meu irmão, Rafael, era o centro das atenções. Como sempre, com seu terno alinhado e um sorriso cheio de confiança, ele parecia ter tudo que uma família tradicional poderia desejar: sucesso, reconhecimento e agora uma noiva deslumbrante. Clara, com seu vestido brilhante, é a cereja do bolo da noite. Todos estavam tão envolvidos na imagem perfeita que eu me sentia como uma sombra, um espectro sem nome. Enquanto sentava, escutava os murmúrios de sempre. Miguel, quando você vai se decidir? Ele deveria aprender com o Rafael. Meu coração apertava. A dor de ser o fracasso da família pesava. Olhei para a mesa e respirei fundo. Era hora de mostrar meu valor, pensei. Mas a noite guardava ainda mais surpresas. A comida foi servida e os brindes começaram. Com cada taça erguida, uma onda de insegurança me consumia. A conversa fluía, mas Emiliana, minha mãe, tinha um olhar estranho, como se sentisse que algo estava prestes a acontecer. Clara, ao seu lado, parecia nervosa. Ela não era do tipo que se deixava abalar tão facilmente. Foi então que, em meio a risadas e elogios, Clara levantou o copo, seu olhar fixo e sério. O ambiente silenciou. Tenho algo importante para compartilhar, disse, a voz trêmula, mas firme. A tensão era palpável, assim como o cheiro do frango assado que esfriava na mesa. A verdade é que eu não sou apenas uma noiva. Meu passado está ligado a algo que vocês não conhecem. Um murmúrio de confusão percorreu a sala. Olhos se arregalaram e eu senti um nó na garganta. Meu pai foi preso por um escândalo que envolvia a sua família e eu estou aqui conversando com vocês. Mas a verdade é que ele era um dos envolvidos na falcatrua que manchou o nome de vocês. A cada palavra, os rostos dos parentes ficavam mais rigidamente brancos. O silêncio era ensurdecedor. Os olhares acusatórios começaram a se voltar para mim. Eu, o fracasso, que já enfrentava as críticas de uma vida inteira, agora era o recipiente das dúvidas alheias. Percebi que aquela revelação teria consequências. A tensão no ar era como um fio cortante. Emiliana, com lágrimas nos olhos, olhou para Rafael. Ele parecia balançar entre a raiva e a incredulidade. O que eu deveria fazer? Ficar do lado da família ou apoiar Clara, que carregava um fardo que não era dela? O amor estava ali, mas o medo e a culpa também. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. O olhar de todos estava fixo em Clara, e eu me senti como um náufrago à deriva. Meu coração batia acelerado. Não havia mais risos, apenas o silêncio que esmagava. Eu sabia que a bomba que Clara havia soltado mudaria tudo, mas ainda não sabia que não era o maior segredo daquela noite. Em meio ao caos crescente, minha mãe, Emiliana, começou a tremular os lábios. Você não pode estar falando sério. Ela lançou um olhar furioso para Rafael, que parecia chocado, mas também confuso. E foi nesse momento que algo ainda mais impactante aconteceu. A porta da sala se abriu com um movimento brusco e uma figura conhecida entrou. Era meu pai, Ricardo. Ele estava com um semblante pálido e os olhos arregalados. O barulho,
Da porta se fechando, ecoou como um truque de mágica mal feito. "O que está acontecendo aqui?" gritou. Mas todos só podiam olhar, sem entender. Ricardo não estava apenas um pouco atrasado. Na verdade, ele estava ausente da minha vida desde que me lembro. Ele havia desaparecido, perdido entre escândalos e boatos. E agora, diante de todos, ele parecia maior do que a vida. "Clara", ele começou, com a voz tremendo, "eu não pensava que você voltaria." O tempo se congelou. A sala foi tomada por murmúrios nervosos. O passado de Clara, ligado ao meu pai, agora se revelava como um labirinto de segredos. Nossos olhares se cruzaram. Eu, a sombra da noite, e Clara, a noiva do meu irmão, com um fardo monstruoso nas costas. Você é o pai dela?" A voz de Rafael falhou enquanto olhava entre Clara e nosso pai, a confusão transbordando em seu rosto. O nó na minha garganta ficou ainda mais apertado. Quanto mais eu tentava processar, mais difícil ficava. "Sim e não. Não da maneira que pensam", Ricardo disse. Suas mãos tremiam. Ele parecia lutar para encontrar as palavras. "Eu não sou o verdadeiro responsável. Mas sim, Clara é minha filha. E é por isso que ela está aqui." O momento era intenso. Uma onda de surpresa e desespero varreu a sala. Clara olhou para mim e eu vi mais do que culpa em seu olhar. Havia um pedido silencioso de compreensão. O drama se desenrolava em uma velocidade estonteante. Rafael estava em choque. "Como você pôde esconder isso de nós?" Ele gritou para Clara, a raiva e a confusão colidindo em sua voz. Emiliana, tão nervosa, estava em lágrimas. A casa onde tudo parecia perfeito agora era um campo de batalha emocional. "Eu não sabia, eu juro." Clara clamou, sua voz quebrando sob a pressão. "Minha mãe nunca me contou. Nunca soube que ele..." Ricardo interrompeu. "Se eu tivesse estado presente, as coisas seriam diferentes. Não posso mudar o passado, mas eu lutarei por vocês." "Por quem você está lutando, pai?" eu disse, com a raiva saindo de mim como um jorro. "Você ou por Clara?" Que tipo de pai some e aparece como se nada tivesse acontecido? O olhar dele se tornou pesado e a sala vinha abaixo. Aquilo era muito. Meu coração pulsava com o peso da rejeição, a dor da deslealdade e o choque de quem parecia ser uma família perfeita. O rosto de Clara estava pálido, e a verdade não só desmoronava seus sonhos, mas também os meus. E em meio a todo esse caos, uma nova voz se fez ouvir, vinda do fundo da sala. "E se eu disser que o verdadeiro culpado por todas essas mentiras não está aqui, mas sim em outro lugar?" Um homem desconhecido, de terno escuro e olhar penetrante, surgiu à porta. A concentração se virou para ele, e o medo construiu-se como uma onda no ar. Uma nova reviravolta. Um novo pesadelo. O que mais poderia ser revelado naquela noite? A pergunta ficou no ar, e eu soube que nada seria como antes. O que mais perderíamos naquela noite cheia de segredos? A concentração se virou para o homem desconhecido. Seu olhar penetrante varreu a sala, e o ar ficou denso como se estivéssemos à beira de um precipício. "Eu sou Gustavo." Ele se apresentou, a voz grave soando como um trovão depois de uma tempestade. "Quem é você?" Rafael perguntou, já se levantando, a raiva e a confusão estampadas em seu rosto. Meu coração disparou. O que mais poderia acontecer naquela noite infernal? "Eu sou um amigo da família, ou deveria dizer, alguém que conhece seu passado." Gustavo caminhou pela sala, seus sapatos batendo no piso de madeira polido. O olhar rígido dele parecia fazer o ambiente vibrar. O murmúrio de vozes baixas se intensificou, e a tensão aumentou, espessa como uma névoa. "Amigo? Que amigo?" Clara gritou, sua voz quicando entre desespero e indignação. "Você não tem o direito de estar aqui." "Mas eu tenho, Clara. E você precisa ouvir o que eu tenho a dizer", respondeu ele, parando diretamente em frente a ela. "Afinal, a verdade, por mais dolorosa que seja,
Nunca fica escondida por muito tempo. O rosto de Clara estava pálido, e a expressão de Rafael indicava que ele não sabia o que fazer. Eu estava paralisado, absorvendo cada palavra. Gustavo respirou fundo. Como você pode dizer isso? Minha voz estava rouca, quase um sussurro. As palavras dele pareciam cortar o ar. Por quê? Você, pai e Clara, eles não são apenas amigos, mas sim, já foram muito mais que isso, disse ele, a voz se quebrando. Seu pai foi ligado ao tecido dessa mentira desde o início. E Clara? Gustavo hesitou, seus olhos fixos nela. Clara é mais do que apenas a noiva do seu irmão. Ela é parte de uma herança que ninguém sabia. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, uma mistura de confusão e incredulidade. Quem você pensa que é para fazer essas acusações? Ela estava quase gritando, mas o desespero na voz era inconfundível. Eu sou o responsável por descobrir que o seu pai não é quem todos pensavam. Na verdade, ele estava caminhando em uma linha muito fina entre ser o herói e ser o vilão, Gustavo disse. Cada palavra cortando mais o silêncio que até aquele momento pairava. Um grito surgiu da cozinha, e todos pulamos. Emiliana escondeu o rosto entre as mãos, e Rafael estava quase em estado de choque. E quem é realmente o culpado, então? Ele exigiu. Seu corpo tenso. Gustavo não hesitou. O verdadeiro culpado está entre nós. O homem que manipulou tudo isso. O responsável pelas mentiras que destruiu as vidas de todos aqui. O barulho de pratos quebrando soou como uma explosão. Emiliana gritou, nossos olhares fixos em Gustavo, que estava prestes a revelar algo sombrio. Ele está aqui, nesse exato momento. Mas não como você imagina, continuou Gustavo, sua voz quase um sussurro agora, que se espalhou como fogo. O homem que arruinou tudo, que é no fundo o verdadeiro responsável por essa tragédia, é seu pai, Miguel. Minha respiração parou. Meu mundo desabou. A revelação era como um soco no estômago. A ideia de que Miguel, meu pai, estava no olho do furacão era insuportável. Olhei para Clara, que havia se desfeito em um mar de lágrimas com o rosto coberto. De choque e dor. A sala era um campo de batalha emocional, e eu percebi que, em vez de apoio, tudo o que tínhamos era uma bomba prestes a detonar. Havia um novo mistério, e não havia como voltar atrás. Ao invés de fechar um capítulo, aquele momento se tornava apenas o início de uma nova história repleta de segredos e revelações. O que mais descobriríamos? O que mais estava escondido? As questões agora pairavam no ar, esperando pela resposta que, antes de mais nada, necessitava ser encontrada. A sala estava em choque. As palavras de Gustavo ecoavam como uma sirene. O ar havia se tornado pesado, feito de mistério e desespero. Todos os olhos se voltaram para meu pai, Ricardo. O impacto da revelação estava apenas começando a se dissipar. Eu sentia o meu coração batendo forte, como se quisesse sair do peito. Como assim, Miguel? A voz de Rafael tremia conforme ele buscava respostas. Era um labirinto de sentimentos conflituosos, raiva, tristeza e confusão. Eu também precisava entender. Havia um nó na minha garganta, misturando medo e indignação. A conversa parou. O silêncio se tornou uma nuvem de incertezas, preenchendo todos os espaços. Ricardo, aparentemente tão despreparado para essa revelação quanto nós, abriu a boca, mas nada saiu. A tensão crescia. Eu não conseguia suportar o olhar fragoroso de Clara. Ela parecia lutando contra as lágrimas, um misto de espanto e tristeza. O que mais ela descobriria? Você está dizendo que meu pai é o verdadeiro vilão? O tom de Rafael subiu. A indignação tornou-se palpável. O ambiente estava prestes a ferver. Isso não faz sentido. O que você quer dizer com isso? Por quê? Ele estava comprometido em algo mais sombrio. Ele manipulou as coisas do jeito que quis, para proteger-se. Miguel não era a vítima que todos pensavam. Ele foi o responsável por tudo isso desde o começo. Gustavo disse, sua voz contínua como um fio estirado prestes a romper. Cale a boca! Clara gritou, seus olhos transbordando.
Era a primeira vez que a raiva dela se manifestava assim. O coração de todos parecia sair do lugar. Você não sabe do que está falando. Meu pai nunca faria isso. Ele fez, Clara. Eu vi. Gustavo insistiu, sua voz aumentando. A sala parecia uma panela de pressão, prestes a explodir. Quando o nome de Miguel saiu da boca de Gustavo, senti como se uma corrente elétrica tivesse percorrido minha espinha. A verdade que começou a se desenrolar era quase absurda. Como um pesadelo. Por um momento, me perguntei se isso tudo era apenas um plano maligno de Gustavo para desestabilizar a família. Mas não era só isso. Havia um peso que não poderia ser ignorado. E foi nesse momento que algo quebrou. A porta da sala se abriu de repente. O barulho trouxe uma nova energia ao ambiente. Todos se viraram, e o alvoroço diminuía. Uma mulher, elegante com ares de autoridade, entrou. Ela carregava uma pasta de couro, e seu olhar era afiado como uma lâmina. Desculpe a interrupção, mas isso é mais sério do que pensam, ela disse, seus olhos se fixando em Gustavo, antes de se voltarem para nós. Eu sou Isabela, advogada da família. O murmúrio aumentou como se uma bomba tivesse explodido. O que você está fazendo aqui? Rafael perguntou. Atenção. Ofuscando o seu tom de voz. Eu venho em nome de Miguel. O que está acontecendo aqui é mais do que apenas o escândalo familiar. É uma questão de literalmente vida ou morte, Isabela respondeu, sem perder a compostura. Que vida ou morte? A incredulidade era a única coisa que acompanhava sua voz. Ela abriu a pasta e tirou documentos que pareciam antigos, desgastados pelo tempo. Esses são registros que provam que Miguel foi ameaçado pelo grupo que ficou conhecido pelo escândalo. Ele estava sendo manipulado por uma força externa que tem o controle sobre tudo isso. O choque foi instantâneo. Clara, Rafael e eu trocamos olhares perplexos. As palavras de Isabela pendiam no ar, como uma espada. Não apenas ele, mas também Clara, e todos nós estamos dentro de um jogo maior do que imaginávamos. O que era? Isso? O que queriam de nós? Com seus olhos cravados em Gustavo, Isabela continuou. A verdade sobre o passado de Miguel pode revelar segredos que ele tentou esconder, mas mais do que isso, ele pode ser a chave para desmantelar essa conspiração. A sala virou um labirinto de tensão. Eu sentia meu coração correr cada vez mais rápido. Gustavo estava pálido, suas mentiras prestes a serem expostas. Clara estava em lágrimas. Foi Miguel quem colocou vocês todos em perigo. Mas a verdade não é o que vocês imaginam. Ele também está no meio de tudo isso, Isabela afirmou. Cada palavra suas batia como um tambor. A confusão tomou conta de todos e a pergunta ficou ecoando em nossa mente. Quem era realmente Miguel? E o que mais ele havia escondido? Com o destino da nossa família balançando, a única coisa que poderia ser feita era procurar a verdade que estava escondida nas sombras e no coração de cada um de nós. O que mais estava por vir? Nenhum de nós estava pronto para descobrir. A sala estava em choque. As palavras de Isabela ecoavam como uma sirene. O ar havia se tornado pesado, feito de mistério e desespero. Todos os olhos se voltaram para meu pai, Ricardo. O impacto da revelação estava apenas começando a se dissipar. Eu sentia meu coração batendo forte, como se quisesse sair do peito. Como assim, Miguel? A voz de Rafael tremia enquanto ele buscava respostas. Era um labirinto de sentimentos conflituosos, raiva, tristeza e confusão. Eu também precisava entender. Havia um nó na minha garganta, misturando medo e indignação. A conversa parou. O silêncio se tornou uma nuvem de incertezas, preenchendo todos os espaços. Ricardo, aparentemente tão despreparado para essa revelação quanto nós, abriu a boca, mas nada saiu. A tensão crescia. Eu não conseguia suportar o olhar fragoroso de Clara. Ela parecia lutando contra as lágrimas. Um misto de espanto e tristeza. O que mais ela descobriria? Você está dizendo que meu pai é o verdadeiro vilão? O tom de Rafael subiu. A indignação tornou-se palpável. O ambiente estava prestes a ferver. Isso não faz sentido.
O que você quer dizer com isso? Porque ele estava comprometido em algo mais sombrio. Ele manipulou as coisas do jeito que quis, para proteger-se. Miguel não era a vítima que todos pensavam. Ele foi o responsável por tudo isso desde o começo. Gustavo disse, sua voz contínua, como um fio estirado prestes a romper. Calha a boca. Clara gritou, seus olhos transbordando. Era a primeira vez que a raiva dela se manifestava assim. O coração de todos parecia sair do lugar. Você não sabe do que está falando. Meu pai nunca faria isso. Ele fez, Clara, eu vi. Gustavo insistiu, sua voz aumentando. A sala parecia uma panela de pressão, prestes a explodir. Quando o nome de Miguel saiu da boca de Gustavo, senti como se uma corrente elétrica tivesse percorrido minha espinha. A verdade que começou a se desenrolar era quase absurda, como um pesadelo. Por um momento me perguntei se isso tudo era apenas um plano maligno de Gustavo para desestabilizar a família. Mas não era só isso. Havia um peso que não poderia ser ignorado. E foi nesse momento que algo quebrou. A porta da sala se abriu de repente. O barulho trouxe uma nova energia ao ambiente. Todos se viraram e o alvoroço diminuía. Uma mulher, elegante e com ares de autoridade, entrou. Ela carregava uma pasta de couro e seu olhar era afiado como uma lâmina. Desculpe a interrupção, mas isso é mais sério do que pensam, ela disse, seus olhos se fixando em Gustavo antes de se voltarem para nós. Eu sou Isabela, advogada da família. O murmúrio aumentou, como se uma bomba tivesse explodido. O que você está fazendo aqui? Rafael perguntou, a tensão ofuscando seu tom de voz. Eu venho em nome de Miguel. O que está acontecendo aqui é mais do que apenas um escândalo familiar. É uma questão de literalmente vida ou morte, Isabela respondeu, sem perder a compostura. Que vida ou morte? A incredulidade era a única coisa que acompanhava. Sua voz. Ela abriu a pasta e tirou documentos que pareciam antigos, desgastados pelo tempo. Esses são registros que provam que Miguel foi ameaçado pelo grupo que ficou conhecido pelo escândalo. Ele estava sendo manipulado por uma força externa que tem o controle sobre tudo isso. O choque foi instantâneo. Clara, Rafael e eu trocamos olhares perplexos. As palavras de Isabela pendiam no ar como uma espada. Não apenas ele, mas também Clara. E todos nós estamos dentro de um jogo maior do que imaginávamos. O que era isso? O que queriam de nós? Com seus olhos cravados em Gustavo, Isabela continuou. A verdade sobre o passado de Miguel pode revelar segredos que ele tentou esconder, mas mais do que isso, ele pode ser a chave para desmantelar essa conspiração. A sala virou um labirinto de tensão. Eu sentia meu coração correr cada vez mais rápido. Gustavo estava pálido, suas mentiras prestes a serem expostas. Clara estava em lágrimas. Foi Miguel quem colocou vocês todos em perigo, mas a verdade não é o que vocês imaginam. Ele também está no meio de tudo isso, Isabela afirmou. Cada palavra suas batia como um tambor. A confusão tomou conta de todos e a pergunta ficou ecoando em nossa mente. Quem era realmente Miguel e o que mais ele havia escondido? Com o destino da nossa família balançando, a única coisa que poderia ser feita era procurar a verdade que estava escondida nas sombras e no coração de cada um de nós. O que mais estava por vir? Nenhum de nós estava pronto para descobrir. Então, inesperadamente, um grito cortou o ar. Uma mulher vestindo uma blusa de seda laranja entrou correndo. O cabelo bagunçado e seu olhar era de horror total. Parem! Vocês não podem falar assim sobre ele. Era Marta, uma antiga amiga da família, que todos acreditavam estar fora da cidade. A tensão aumentou ao ver seu rosto. O que você está fazendo aqui? Isabela questionou com voz firme. Eu tenho que contar a verdade. Eu trabalhei para Miguel antes de... Ela parou, como se tivesse engolido um nó. A sala, antes repleta de raiva e confusão, agora estava prestes a explodir em um novo tipo de caos. Antes de ele desaparecer, ele me pediu para não contar nada. Mas a verdade está prestes a se revelar de novas formas. O que ela queria dizer? Todos a observaram, a respiração suspensa.
Ele fez algo terrível, algo que poderia derrubar não apenas a nossa família, mas também alguém que ele amava profundamente. O olhar dela encontrou o meu, e a verdade dela parecia ser um quebra-cabeça que se encaixava de forma aterrorizante. A sala estava em silêncio. A tensão era palpável, como um fio esticado prestes a se romper. E no meio disso, uma pergunta pairou. Quem era a pessoa que Miguel realmente amava? E como isso estava conectado a todos nós? O que mais seria revelado? A sala estava em silêncio total. Marta, com os olhos arregalados, parecia prestes a desabar. Antes de tudo, Miguel fez algo muito, muito sério. Sua voz tremia, e todos a observavam com expectativa. Eu não devia estar aqui, mas vocês precisam saber. Concentre-se, o que ele fez? Rafael gritou, a agonia em sua voz misturada com um fio de desespero. O clima estava prestes a encaído novamente. Marta respirou fundo. Ele não desapareceu por querer. Miguel estava em dívida com pessoas muito perigosas, e essas pessoas não eram apenas do nosso círculo. Elas vinham de longe. Ele nunca disse a ninguém. Era como se um peso invisível tivesse caído, achatando todos na sala. Isso faz parte do que estamos vivendo agora? Perguntei, a ansiedade apertando meu peito. Ele estava sendo ameaçado, e por isso tudo isso veio à tona? Miguel não era a vítima que vocês pensavam, ela disse, os olhos cheios de pânico. Ele se envolveu em algo que poderia destruir todo mundo. E não fez por querer, mas sim por necessidade. Ele estava tentando salvar alguém. Salvar quem? Clara, em um misto de desespero e raiva, encarou Marta. Se ele é o problema, o que estava fazendo? A sala ficou ainda mais tensa, todo mundo segurando a respiração. Marta hesitou, como se estivesse pensando nas palavras certas. Por favor, escutem, é sobre o passado dele. Ele estava tentando proteger uma pessoa, ela finalmente disse, e todos se inclinaram para frente, esperando o próximo bombardeio. Quem? A voz de Rafael saiu como um sussurro contra o silêncio opressivo. É você, Clara. Miguel não é apenas um amigo da sua família. Ele era o seu pai. E estava na sua vida o tempo todo. A confusão tomou a sala como uma onda tsunami. Clara se afastou, seu rosto empalidecendo, como se tivesse levado um soco. Não, isso não pode ser verdade, ela gritou, a voz rompendo com dor. Meu pai foi um herói. E Miguel, ele não pode. Mas o choque de Marta era palpável. Clara, eu não posso explicar tudo agora, mas você precisa aceitar que há verdades que nunca foram ditas. Miguel estava lidando com um mundo que você nem imagina. Se o silêncio antes era pesado, agora estava insuportável. Olhei para todos tentando decifrar a cena. Eu nunca imaginaria que o homem que estava prestes a se casar com minha irmã teria um segredo tão explosivo. E então, quando tudo parecia completamente paralisado, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um homem com um ar imponente, que eu nunca havia visto, entrou. Ele não ostentava um sorriso ou qualquer tipo de cordialidade. Era um olhar frio e calculista. Acabou a festa? Ele disse, quase como se quisesse zombar da situação. Santos? Emiliana sussurrou, seu rosto branco e prático. O que está fazendo aqui? Estou apenas aqui para esclarecer um ponto. Ele olhou para todos como se estivesse avalando quem estava presente. A verdade é que Miguel não é quem vocês pensam. E o jogo que ele começou, bem, ele não está preparado para o que virá a seguir. Desespero se espalharam pela sala. O que você quer dizer com isso? Eu mal consegui perguntar. O tom dele era ameaçador, como um trovão distante. E sou parte da organização que Miguel tentou driblar. E se ele realmente morreu, a culpa não é dele, é de vocês. E agora, Clara, a herança que Miguel tentou proteger vai acabar afetando todos vocês. E isso não é com raiva contida, e até mesmo Marta estava perdida em seus pensamentos. O que mais saberíamos? O que mais estariam escondendo? O que viria a seguir? O suspense se acumulava e desconcertava.
Ninguém parecia preparado para o que ainda estava por vir. A sala estava em silêncio total. Marta, com os olhos arregalados, parecia prestes a desabar. Antes de tudo, Miguel fez algo muito sério. Sua voz tremia e todos a observavam com expectativa. Eu não devia estar aqui, mas vocês precisam saber. Concentre-se! O que ele fez? Rafael gritou, a agonia em sua voz misturada com um fio de desespero. O clima estava prestes a explodir novamente. Marta respirou fundo. Ele não desapareceu por querer. Miguel estava em dívida com pessoas muito perigosas. E essas pessoas não eram apenas do nosso círculo. Elas vinham de longe. Ele nunca disse a ninguém. Era como se um peso invisível tivesse caído, achatando todos na sala. Isso faz parte do que estamos vivendo agora? Perguntei, a ansiedade apertando meu peito. Ele estava sendo ameaçado, e por isso tudo isso veio à tona? Miguel não era a vítima que vocês pensavam, disse ela, os olhos cheios de pânico. Ele se envolveu em algo que poderia destruir todo mundo, e não fez por querer, mas sim por necessidade. Ele estava tentando salvar alguém. Salvar quem? Clara, em um misto de desespero e raiva, encarou Marta. Se ele é o problema, o que estava fazendo? A sala ficou ainda mais tensa. Finalmente disse. E todos se inclinaram para frente, esperando o próximo bombardeio. Quem? A voz de Rafael saiu como um sussurro contra o silêncio opressivo. É você, Clara. Miguel não é apenas um amigo da sua família. Ele era o seu pai e estava na sua vida o tempo todo. A confusão tomou a sala como uma onda de tsunami. Clara se afastou, seu rosto empalidecendo, como se tivesse levado um soco. Não, isso não pode ser verdade! Ela gritou, a voz rompendo com dor. Meu pai foi um herói. E Miguel, ele não pode. Mas o choque de Marta era palpável. Clara, eu não posso explicar tudo agora, mas você precisa aceitar que há verdades que nunca foram ditas. Miguel estava lidando com um mundo que você nem imagina. Se o silêncio antes era pesado, agora estava insuportável. Olhei para todos tentando decifrar a cena. Eu nunca imaginaria que o homem que estava prestes a se casar com minha irmã teria um segredo tão explosivo. E então, quando tudo parecia completamente paralisado, a porta da sala se abriu como um estrondo. Um homem com um ar imponente que eu nunca havia visto entrou. Ele não ostentava um sorriso ou qualquer tipo de cordialidade. Era um olhar frio e calculista. Acabou a festa? Ele disse, quase como se quisesse zombar da situação. Santos, Emiliana sussurrou, seu rosto branco e prático. O que está fazendo aqui? Estou apenas aqui para esclarecer um ponto. Ele olhou para todos, como se estivesse avaliando quem estava presente. A verdade é que Miguel não é quem vocês pensam. E o jogo que ele começou, bem, ele não está preparado. Para o que virá a seguir. Desesperos se espalharam pela sala. O que você quer dizer com isso? Eu mal consegui perguntar. O tom dele era ameaçador, como um trovão distante. Eu sou parte da organização que Miguel tentou driblar. E se ele realmente morreu, a culpa não é dele. É de vocês. E agora, Clara, a herança que Miguel tentou proteger vai acabar afetando todos vocês. E isso não é nada perto do que está por vir. As revelações estavam se acumulando como um edifício desmoronando. E a cada palavra eu sentia o chão se abrir sob meus pés. Clara estava em choque, Rafael com raiva contida, e até mesmo Marta estava perdida em seus pensamentos. Se ele não é o pai de Clara, quem é? Uma pergunta saiu da boca de Emiliana, ecoando na sala, quebrando. Atenção! Santos se virou lentamente. Não podemos ter mais segredos a ti. Clara, você precisa saber que existe um outro nome que tem tudo a ver com a sua verdadeira origem. Um grito cortou a sala, mas não era só um grito qualquer. Era um som que parecia brotar do fundo da alma de Clara. Não! Não, não pode ser! Ela estava em choque.
seus olhos agora injetados de lágrimas. A expressão de todos era de confusão e horror. Clara vacilou, sua visão nublada, e caiu de joelhos. Você tem que ouvir, Clara, insistiu Santos brutal e direto. O nome que você desconhece é o mesmo de um dos nossos maiores inimigos. E mais, esse nome está ligado à traição que levou Miguel a esse caminho sombrio. A sua herança não é apenas de família. Você é parte de uma disputa que viralizou entre grupos que têm seus próprios interesses. As palavras dele reverberaram, um eco profundo que deixou todos sem reação. A sala estava em silêncio, exceto pelos choros de Clara. Quem? Quem sou eu realmente? Sua voz estava cheia de dor e confusão. Santos fez uma pausa, como se estivesse separando a informação que viria a seguir. Você é Clara, mas a sua linhagem está conectada a um legado que não é só de amor e proteção, mas de manipulação e vingança. E assim, com uma nova camada de horror se revelando em nosso seio, a única certeza que restava era que nada seria como antes. O legado de Miguel, o verdadeiro pai de Clara, estava prestes a desencadear forças inesperadas e terríveis. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para a tempestade que se aproximava. A sala estava em silêncio total. Marta, com os olhos arregalados, parecia prestes a desabar. Antes de tudo, Miguel fez algo muito sério. Sua voz tremia e todos a observavam com expectativa. Eu não devia estar aqui, mas vocês precisam saber. Concentre-se. O que ele fez? Rafael gritou, a agonia em sua voz misturada com um fio de desespero. O clima estava prestes a explodir novamente. Marta respirou fundo. Ele não desapareceu por querer. Miguel estava em dívida com pessoas muito perigosas. E essas pessoas não eram apenas do nosso círculo. Elas vinham de longe. Ele nunca disse a ninguém. Era como se um peso invisível tivesse caído, achatando todos na sala. Isso faz parte do que estamos vivendo agora? Perguntei, a ansiedade apertando meu peito. Ele estava sendo ameaçado, e por isso tudo isso veio. À tona! Miguel não era a vítima que vocês pensavam, disse ela, os olhos cheios de pânico. Ele se envolveu em algo que poderia destruir todo mundo. E não fez por querer, mas sim por necessidade. Ele estava tentando salvar alguém. Salvar quem? Clara, em um misto de desespero e raiva, encarou Marta. Se ele é o problema, o que estava fazendo? A sala ficou ainda mais tensa, todo mundo segurando a respiração. Marta hesitou, como se estivesse pensando nas palavras certas. Por favor, escutem. É sobre o passado dele. Ele estava tentando proteger uma pessoa. Ela finalmente disse, e todos se inclinaram para a frente, esperando o próximo bombardeio. Quem? A voz de Rafael saiu como um sussurro contra o silêncio opressivo. É você, Clara. Miguel não é apenas um amigo da sua família. Ele era o seu pai e estava na sua vida o tempo todo. A confusão tomou a sala como uma onda de tsunami. Clara se afastou, seu rosto empalidecendo, como se tivesse levado um soco. Não, isso não pode ser verdade. Ela gritou, a voz rompendo com dor. Meu pai foi o herói, e Miguel, ele não pode. Mas o choque de Marta era palpável. Clara, eu não posso explicar tudo agora, mas você precisa aceitar que há verdades que nunca foram ditas. Miguel estava lidando com um mundo que você nem imagina. Se o silêncio antes era pesado, agora estava insuportável. Olhei para todos, tentando decifrar a cena. Eu nunca imaginaria que o homem que estava prestes a se casar com minha irmã teria um segredo tão explosivo. E então, quando tudo parecia completamente paralisado, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um homem com um ar imponente, que eu nunca havia visto, entrou. Ele não ostentava um sorriso ou qualquer tipo de cordialidade. Era um olhar frio e calculista. Acabou a festa? Ele disse, quase como se quisesse zombar da situação. Santos, Emiliana sussurrou, seu rosto branco e prático. Que tá fazendo aqui? Estou apenas aqui para esclarecer um ponto. Ele olhou para todos.
como se estivesse avaliando quem estava presente. A verdade é que Miguel não é quem vocês pensam. E o jogo que ele começou, bem, ele não está preparado para o que virá a seguir. Desesperos se espalharam pela sala. O que você quer dizer com isso? Eu mal consegui perguntar. O tom dele era ameaçador, como um trovão distante. Eu sou parte da organização que Miguel tentou driblar. E, se ele realmente morreu, a culpa não é dele, é de vocês. E agora, Clara, a herança que Miguel tentou proteger vai acabar afetando todos vocês. E isso não é nada perto do que está por vir. As revelações estavam se acumulando como um edifício desmoronando. E a cada palavra eu sentia o chão se abrir sob meus pés. Clara estava em choque, Rafael com raiva contida, e até mesmo Marta estava perdida em seus pensamentos. Se ele não é o pai de Clara, quem é? Uma pergunta saiu da boca de Emiliana, ecoando na sala, quebrando a tensão. Santos se virou lentamente. Não podemos ter mais segredos aqui. Clara, você precisa saber que existe um outro nome que tem tudo a ver com a sua verdadeira origem. Um grito cortou a sala, mas não era só um grito qualquer. Era um som que parecia brotar do fundo da alma de Clara. Não, não pode ser! Ela estava em choque, seus olhos agora injetados de lágrimas. A expressão de todos era de confusão e horror. Clara vacilou, sua visão nublada, e caiu de joelhos. Você tem que ouvir, Clara, insistiu Santos, brutal e direto. O nome que você desconhece é o mesmo de um dos nossos maiores inimigos. E mais, esse nome está ligado à traição que levou Miguel a esse caminho sombrio. A sua herança não é apenas de família. Você é parte de uma disputa que viralizou entre grupos que têm seus próprios interesses. As palavras dele reverberaram, um eco profundo que deixou todos sem reação. A sala estava em silêncio, exceto pelos choros de Clara. Quem sou eu realmente? Sua voz estava cheia de dor e confusão. Santos fez uma pausa, como se estivesse separando a informação que viria a seguir. Você é Clara, mas a sua linhagem está conectada a um legado que não é só de amor e proteção, mas de manipulação e vingança. De repente, o chão tremeu e uma luz brilhante cortou o ambiente. As janelas tremularam, o barulho de sirene se aproximava. Todos olharam para a porta, temerosos. Um grupo de homens encapuzados entrou, armados. Todos vocês, mãos para cima! A voz autoritária ecoou como um trovão, e o pânico tomou conta. O caos que se seguiu foi instantâneo. Clara gritou, Marta se jogou para trás de uma mesa, e as vozes se misturaram em gritos de medo. Eu olhei para Santos, que agora parecia uma sombra, seu olhar petrificado. Vocês não podem fazer isso, Santos gritou. Mas um dos homens apenas riu, um sorriso sinistro em seu rosto. Estamos aqui para acertar contas, e vocês todos vão pagar o preço. Especialmente você, Clara. Enquanto o desespero dominava, percebi que talvez tudo que havíamos descoberto até então fosse só uma ponta do iceberg. O que mais sabiam sobre nós? O que mais estava prestes a ser revelado? O desfecho daquela noite poderia mudar tudo, cada relacionamento, cada verdade que pensávamos conhecer. O que mais estava por vir? A sala estava em silêncio total. Marta, com os olhos arregalados, parecia prestes a desabar. Antes de tudo, Miguel fez algo muito sério. Sua voz tremia, e todos a observavam com expectativa. Eu não devia estar aqui, mas vocês precisam saber. Concentre-se. O que ele fez? Rafael gritou, a agonia na voz misturada com um fio de desespero. O clima estava prestes a explodir novamente. Marta respirou fundo. Ele não desapareceu por querer. Miguel estava em dívida com pessoas muito perigosas. E essas pessoas não eram apenas do nosso círculo. Elas vinham de longe. Ele nunca disse a ninguém. Era como se um peso invisível tivesse caído, achatando todos na sala. Isso faz parte do que estamos vivendo agora? Perguntei, a ansiedade apertando meu peito. Ele estava sendo ameaçado. E por isso tudo isso veio à tona? Miguel não era a vítima que vocês pensavam, disse ela, os olhos cheios de pânico. Ele se envolveu em algo que poderia destruir todo mundo, e não fez por querer, mas sim por necessidade. Ele estava tentando salvar alguém. Salvar quem? Clara,
em um misto de desespero e raiva, encarou Marta. Se ele é o problema, o que estava fazendo? A sala ficou ainda mais tensa, todo mundo segurando a respiração. Marta hesitou, como se estivesse pensando nas palavras certas. Por favor, escutem. É sobre o passado dele. Ele estava tentando proteger uma pessoa. Ela finalmente disse. E todos se inclinaram para a frente, esperando o próximo bombardeio. Quem? A voz de Rafael saiu como um sussurro contra o silêncio opressivo. É você, Clara. Miguel não é apenas um amigo da sua família. Ele era o seu pai. Estava na sua vida o tempo todo. A confusão tomou a sala como uma onda tsunami. Clara se afastou, seu rosto empalidecendo, como se tivesse levado um soco. Não, isso não pode ser verdade. Ela gritou, a voz rompendo com dor. Meu pai foi um herói. E Miguel, ele não pode. Mas o choque de Marta era palpável. Clara, eu não posso explicar tudo agora, mas você precisa aceitar que há verdades que nunca foram ditas. Miguel estava lidando com um mundo que você nem imagina. Se o silêncio antes era pesado, agora estava insuportável. Olhei para todos, tentando decifrar a cena. Eu nunca imaginaria que o homem que estava prestes a se casar com minha irmã teria um segredo tão explosivo. E então, quando tudo parecia completamente paralisado, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um homem com um ar imponente, que eu nunca havia visto, entrou. Ele não ostentava um sorriso ou qualquer tipo de cordialidade. Era um olhar frio e calculista. Acabou a festa? Ele disse, quase como se quisesse zombar da situação. Santos, Emiliana sussurrou, seu rosto branco e prático. O que está fazendo? Aqui? Estou apenas aqui para esclarecer um ponto. Ele olhou para todos, como se estivesse avaliando quem estava presente. A verdade é que Miguel não é quem vocês pensam. E o jogo que ele começou, bem, ele não está preparado para o que virá a seguir. Desesperos se espalharam pela sala. O que você quer dizer com isso? Eu mal consegui perguntar. O tom dele era ameaçador, como um trovão distante. Eu sou parte da organização que Miguel tentou driblar. E se ele realmente morreu, a culpa não é dele, é de vocês. E agora, Clara, a herança que Miguel tentou proteger vai acabar afetando todos vocês. E isso não é nada perto do que está por vir. As revelações estavam se acumulando, como um edifício desmoronando. E a cada palavra eu senti o chão se abrir sob meus pés. Clara estava em choque. Rafael com raiva contida. E até mesmo Marta estava perdida em seus pensamentos. Se ele não é o pai de Clara, quem é? Uma pergunta saiu da boca de Emiliana, ecoando na sala, quebrando a tensão. Santos se virou lentamente. Não podemos ter mais segredos aqui. Clara, você precisa saber que existe um outro nome que tem tudo a ver com a sua verdadeira origem. Um grito cortou a sala, mas não era só um grito qualquer. Era um som que parecia brotar do fundo da alma de Clara. Não pode ser. Ela estava em choque, seus olhos agora injetados de lágrimas. A expressão de todos era de confusão e horror. Clara vacilou, sua visão nublada, e caiu de joelhos. Você tem que ouvir, Clara, insistiu Santos, brutal e direto. O nome que você desconhece é o mesmo de um dos nossos maiores inimigos. E mais, esse nome está ligado à traição que levou Miguel a esse caminho sombrio. A sua herança não é apenas de família. Você é parte de uma disputa que viralizou entre grupos que têm seus próprios interesses. As palavras dele reverberaram, um eco profundo que deixou todos sem reação. A sala estava em silêncio, exceto pelos choros de Clara. Quem sou eu realmente? Sua voz estava cheia de dor e confusão. Santos fez uma pausa, como se estivesse separando a informação que viria a seguir. Você é Clara, mas a sua linhagem está conectada a um legado que não é só de amor e proteção, mas de manipulação e vingança. De repente o chão tremeu e uma luz brilhante cortou o ambiente. As janelas tremularam, o barulho de sirene se aproximava,
Todos olharam para a porta, temerosos. Um grupo de homens encapuzados entrou, armados. Todos vocês, mãos para cima! A voz autoritária ecoou como um trovão e o pânico tomou conta. O caos que se seguiu foi instantâneo. Clara gritou. Marta se jogou para trás de uma mesa e as vozes se misturaram em gritos de medo. Eu olhei para Santos, que agora parecia uma sombra, seu olhar petrificado. Vocês não podem fazer isso. Santos gritou, mas um dos homens apenas riu, um sorriso sinistro em seu rosto. Estamos aqui para acertar contas, e vocês todos vão pagar o preço. Especialmente você, Clara. Enquanto o desespero dominava, percebi que talvez tudo o que havíamos descoberto até então fosse só uma ponta do iceberg. O que mais sabiam sobre nós? O que mais estava prestes a ser revelado? O desfecho daquela noite poderia mudar tudo. Cada relacionamento, cada verdade que pensávamos conhecer. O que mais estava por vir? Nesse momento, uma explosão repentina irrompeu na janela atrás de mim. Fragmentos de vidro voando como lâminas afiadas. O barulho ensurdecedor me fez cair e o caos foi total. Os homens encapuzados se voltaram, armas em punho. O que estava acontecendo? O que mais estava prestes a desmoronar? Do meio da fumaça que se espalhava, uma figura conhecida surgiu. Era Miguel, talhado angustiado da fumaça. Mas essa não era a única revelação. Ele estava segurando um objeto brilhante que reluzia em suas mãos. Ainda não acabou, ele gritou, enquanto seus olhos pesavam sobre o grupo. O verdadeiro plano começa agora. Eu congelei, tentando entender a cena. O que isso significava? Ele havia feito o retorno inesperado, mas a pergunta que ecoava em minha mente era: Miguel era o herói ou o vilão dessa história? O que ele tinha nas mãos? E o que mais esconderia? A explosão foi um choque. Um barulho ensurdecedor fez o chão tremer e as janelas vibraram. Clara caiu de joelhos, seu rosto pálido como uma parede. Eu não sabia o que pensar, o que estava acontecendo e o que Miguel tinha nas mãos. Ele parecia tão ansioso, tão diferente. Miguel! Gritou Rafael, avançando para frente. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Eles estão vindo para nós! Gritou Miguel, a voz dele ecoando na sala com um desespero contido. Preciso que todos fiquem juntos. Não podemos permitir que eles nos separem. A verdade está prestes a vir à tona. Os homens armados olhavam para Miguel com uma mistura de surpresa e raiva. Você não deveria estar aqui, um deles rosnou, seu olhar feroz fixado em Miguel. Você ignora as consequências, não é? Eu não vou deixar que machuquem minha família. Miguel respondeu, segurando o objeto brilhante como se fosse uma faca. Era um pendrive, eu percebi. E isso podia significar tudo. É isso que você tem? Provas? Santos interveio, sorrindo ironicamente. Você realmente acha que isso vai salvar você? Miguel não se intimidou. É mais do que provas. É tudo o que você precisa saber sobre o que ocorreu. Sobre a verdade que vocês todos merecem. Mas a situação estava fora de controle. Os homens encapuzados começaram a avançar. O desespero tomou conta. A sala virou um caos. Clara estava em estado de choque e Marta tentava puxá-la para trás. Todos para a saída, ordenei, tentando manter a voz firme. Precisamos sair daqui. Mas antes que pudéssemos nos mover, um estrondo violento fez as paredes balançarem. As luzes piscaram e em um instante as sombras dançaram como se estivessem vivas. O grupo de homens hesitou, os olhares confusos. A chance era agora. Não! Gritou Miguel. Se vocês saírem, eles vão pegar vocês. Precisamos ficar juntos. Isso é uma armadilha. Calma, Miguel, implorou Clara. A tremura na voz dela evidente. Você está nos colocando em perigo. Faça o que eu digo, ele gritou. A intensidade em sua voz partindo algo dentro de mim. Era uma ordem, não uma sugestão. E percebi que, de alguma forma, Miguel estava no controle de tudo. O grupo armado começou a se aproximar novamente, armas levantadas. Eu sentia o suor escorrendo pela minha testa. Estamos prontos para tudo,
soltou um dos homens com um sorriso cruel. Madness, murmurei. Não podemos deixar isso acabar assim. Eu olhei para os outros. Precisamos lutar e descobrir a verdade. Então, com uma onda de coragem, Miguel se adiantou, erguendo o pendrive acima da cabeça. Vocês querem a verdade? Aqui está. O que aconteceu com as nossas vidas, as mentiras, tudo isso vai mudar de uma vez por todas. Um dos homens lançou-se para obter o pendrive. Mas antes que pudesse chegar perto, um brilho ofuscante surgiu, inundando a sala em luz. Eu fechei os olhos, cobri o rosto, mas ainda assim senti a onda de energia. Quando abri, tudo parecia diferente. Os intrusos estavam recuando, confusos, e Miguel, em meio a tudo, tinha um ar triunfante. Viram? A verdade tem poder. O pânico ainda estava evidente, mas a combinação de adrenalina e a revelação estava prestes a nos libertar. Clara, vem comigo, eu gritei, puxando-a. Rafael e Marta nos seguiram, enquanto Miguel se mantinha firme em frente aos invasores. A corrida foi frenética. As saídas estavam abertas, mas o ar ainda estava pesado com a tensão e o medo. Estava claro que a batalha não havia terminado. A cada passo, eu pensava se ainda existia uma possibilidade de paz. De verdade. Enquanto corríamos, uma voz ecoou atrás de nós. Não pensem que isso acabou. O jogo apenas começou, Santos disse, seu tom recheado de raiva e desprezo. E naquela noite, o que deveria ser um simples encontro familiar se transformou em uma jornada de segredos, confusões e confrontos que jamais imaginaríamos. A porta se fechou atrás de nós, mas a verdadeira luta estava apenas começando. Afinal, quem éramos nós agora? E o que mais poderíamos descobrir? A verdade estava mais próxima do que jamais pensamos, mas ainda assim permanecia distante. E novamente a escuridão cola-se ao nosso destino. O que mais ainda estaríamos para descobrir? Antes de você ir embora, preciso da sua ajuda. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vão chegar. Esmalte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que conteúdo assim chegue a mais pessoas. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho chocante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.